Meus amigos, para nós é uma alegria podermos dividir alguns momentos com os senhores nessa noite. Agradecemos o convite que nos foi feito e já estávamos com saudades de falar aqui nesse púlpito, onde ficamos um pouco mais altos fisicamente, porém na mesma luta moral de desafios de vida que temos em comum. Rogamos a Deus que nos abençoe e nos dê a sua paz. Certa feita, numa das reuniões que participávamos, discutíamos com alguns amigos do movimento espírita qual a maior dificuldade para o espírito na face da terra de evoluir. Qual o maior entrave que nos segura e que nos impede que caminhemos em direção ao mais alto? Afinal de contas, a religião que dizemos abraçar só será uma ferramenta útil no momento que essa mesma possa nos transformar, possa nos tornar pessoas melhores. Do contrário, de nada adiantaria o movimento que fazemos, deslocando-nos ao tempo religioso, fazendo movimentos de genuflexão, cantando as glórias de Deus e voltando para casa da mesma forma que entramos. Qual então é o maior obstáculo para a criatura humana na Terra? E junto com aqueles amigos, chegávamos à conclusão que o maior entrave para a criatura humana na Terra é o apego à matéria. Porque no momento em que estagiamos aqui no planeta, só acreditamos naquilo que vemos. Achamos simplesmente que teorias ou estudos metafísicos acerca da alma nada mais são do que devaneios da cabeça do homem que, desesperado, tenta encontrar ou inventar um Deus que possa lhe sustentar nas amarguras da vida. E quem de nós nunca teve um dia em sua vida que duvidou de Deus? Frente às ocorrências, aos sofrimentos, às situações inesperadas que nos chegam e que parece que a vida constitui uma anarquia, onde alguns nascem para ser felizes, enquanto outros estão destinados ao pranto e ranger de dentes. Mas essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos traz esperança, nos informa de que esse momento na face da terra constitui apenas um segundo na esteira dos séculos. Que por mais atroz que seja o sofrimento que te assalta, por mais intensa que seja a dor que te chega, sim, isso também passará. Porque a natureza da matéria, ela é impermanente. Tudo muda, tudo se altera. Alguém pode dizer: mas eu conheço pessoas que sofrem desde o momento do primeiro choro, ao sair do útero materno, até o último dia que fecham os olhos e simplesmente morrem e se despedem. Esse olhar é o olhar ainda do homem escravo da matéria, que não consegue enxergar além. Mas esse mal não pertence apenas à nossa geração. Ele acompanha o homem desde que o homem é homem. Porque nunca conseguimos alinhar a fé que dizemos abraçar com a nossa razão intelectual. Parece que essas duas vertentes da mente humana estão sempre em conflito. E aqueles que se debruçam nos laboratórios científicos costumam dizer: Deus não passa de uma invenção humana, para simplesmente não deixar que a criatura entre em desespero.
esquecendo esses mesmos homens de que a própria vida não se auto-explica. Perguntaria Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: onde encontram-se as provas da existência de Deus? E os Espíritos dizem: procurai em tudo aquilo que não foi obra do homem sobre a face da terra, e aí tereis a prova da existência de Deus. Perguntai, por exemplo, quem criou o sol, quem emite os raios que nos aquecem todas as manhãs, quem criou o instinto dos animais, que faz com que o João de Barro construa a sua casa de barro, exatamente no local apropriado para a sua moradia e a sua proteção. Procurai então a razão pela qual a lua se encontra na posição exata para que a sua força magnética faça com que as marés venham e vão sem inundar as cidades. Será que todas essas aparentes coincidências são simplesmente obra do acaso? Essa é a pergunta que se faz. Mas esse homem também não é apenas um ajuntamento de células. Não é o cérebro que pensa. O cérebro é apenas o decodificador da mente, que está fora do cérebro, que sobrevive à morte, que pulsa mesmo depois que o coração para, porque a vida nunca cessa. A vida nunca é interrompida. A criatura tem inúmeras existências, mas a vida é única. Ela vem e vai. Está aqui e retorna. E mais uma vez vem, constrói sua família, constrói planos. E às vezes a morte parece que vem avassaladora, numa idade inesperada, levar todas as esperanças que o homem acalenta na terra. Tolo homem, que não entende que a vida continua, no exemplo claro de Jesus de Nazaré, que depois que teve o corpo crucificado, aparece para seus próprios discípulos, e eles, simbolizando o homem moderno, que só acredita no que vê, diria o próprio Tomé: és tu, Senhor? Como és tu, se teu corpo morreu? Vem, Tomé, toca as minhas chagas. Precisava o discípulo, então, da prova, como nós, muitas vezes, pedimos uma prova de que a vida continua. Mas o que faz a criatura humana na face da terra titubear, duvidar, desacreditar, se revoltar, simplesmente abandonar as religiões? Conheço pessoas que perambulam de templo em templo, procurando finalmente uma explicação sobre a vida, sobre Deus. E cada templo que passa tem uma visão diferente da divindade e volta para casa e simplesmente diz: nenhuma me satisfaz, porque não preenche as perguntas que eu busco responder em minha vida. O espírito Joana de Ângeles diria que o homem é muito mais do que um ajuntamento de células. O homem é um feixe de emoções. E são essas emoções que trazemos, que diria Leon Denis, nas suas palavras, que o princípio espiritual que construirá o nosso espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e eclode no homem. É só no reino humano que o espírito adquire a capacidade de avaliar a sua própria conduta, as suas próprias atitudes. E é esse homem que se pergunta nos dias atuais:
Por que sofro? Qual a motivação dessa angústia que me abate o coração? Tenho tudo que gostaria de ter. Tenho uma casa boa para morar, tenho um carro para andar, não tenho necessidades financeiras. A família está com saúde. No entanto, uma angústia se abate dentro de mim e muitas vezes eu choro escondido dentro do quarto com uma sensação ruim que me faz tomar uma cápsula de fluoxetina para que possa repor as substâncias dos neurônios para não me deixar mais triste. Quando o Prozac foi descoberto nos Estados Unidos, a substância cognominada fluoxetina chamavam o Prozac de a pílula da felicidade. Bastava então tomar um comprimido que a tristeza ia embora. Só que com o tempo verificou-se que havia mecanismos de tolerância às ações do fármaco no sistema nervoso central. Ou seja, com o passar do tempo, aquele mesmo comprimido não me trazia mais a felicidade que eu buscava. Esse fato deixa claro que o homem não é apenas o corpo que veste no momento. O homem é um espírito utilizando o instrumento do corpo para aprender a amar. Essa é a verdadeira destinação de todos nós. Mas você fala sobre amar? Como eu poderei amar se minha vida é um poço de dor? Se uma dor inesperada me visitou e destroçou meu coração? Como conseguir amar com tanta dor que carrego pela perda de alguém que era as minhas esperanças na vida? Pois bem, há uma informação para os senhores, há uma informação para mim, há uma informação para a humanidade. A vida não termina nunca. Mas isso não tira a minha dor. É verdade. É verdade que as ocorrências do planeta muitas vezes são dilaceradoras. Mas perguntemos nós, se Deus é um Pai justo e se sua justiça é equânime, abrange a todos nós, uma compensação haverá para ti. Coração que chora nos dias atuais. Tendes fé, diria Jesus. O discípulo Mateus, que tinha o nome de Levi, o coletor de impostos do Império Romano, que Jesus resolveu visitar quando estava no estabelecimento apropriado à coleta dos impostos devido a César. Aproxima-se então, ele está com a caneta escrevendo de cabeça baixa, e Jesus aproxima-se de Levi e pergunta para ele: e tu, acaso não queres recolher os bens dos céus? Perguntaria Jesus ao coletor de impostos, que receberia o nome mais tarde de Mateus. Mateus conta em uma de suas passagens que, sabendo que ele tinha calado a boca dos saduceus, os fariseus se aproximaram para testá-lo. Sim, porque Jesus, como todo aquele que rompe com as estruturas de sua época, que fere os interesses materiais daqueles que desejavam manter o domínio sobre o povo, Jesus já estava naquela ocasião despertando um certo ódio. E os fariseus se aproximam e perguntam a ele: tu, que dizes? Qual o primeiro mandamento? Os judeus tinham a lei de Moisés como seu código de honra, de conduta, e perguntaram a Jesus para ver se ele cairia em contradição ou iria de encontro à lei de Moisés. E perguntam a ele: e tu,
que dizes, qual o primeiro mandamento? E Jesus, que era um judeu, que foi educado nas casas judias, onde a Torá era passada nos ensinamentos às crianças, já tinha na sua estrutura psíquica aquele mandamento exarado. Quando no Deuteronômio, o primeiro mandamento diz, escuta, ó Israel, amareis o teu Deus de toda a vossa alma, de todo o coração. E Jesus então repete o primeiro mandamento. E os fariseus ali percebem que ele dominava o conhecimento da lei de Moisés. Aí ele vai e acrescenta, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai além. Não basta apenas, portanto, amar a Deus, porque não sabemos quem é Deus. Não temos condições de compreender a natureza de Deus. Seria como tentar explicar a um cego o que é a luz. Ele não consegue ver o feixe luminoso. Da mesma forma nós não conseguimos entender a Deus, nem amá-lo ainda. Então, como exercitar o amor a Deus na prática cotidiana? Amando ao próximo como amamos a nós mesmos. É fácil amar o próximo como a nós mesmos? É fácil você chegar em casa, olhar para a sogra, dizer, sogra querida, que querer bem que eu te quero hoje à noite, olhando para ti assim, eu te quero um bem, minha sogra. Já tomou capitopril, que é derivado de veneno de cobra? É apenas uma coincidência, querida. E a gente tem isso, né? Quando a gente chama alguém de querida, Deus tenha misericórdia. Querida, boa noite. E aí a gente começa a ser desafiado. Por que temos então a dificuldade de amar ao outro como a nós mesmos? Porque há um vício, há um defeito moral que os espíritos classificam como uma chaga da humanidade. Esse é o tema da nossa conversa da noite de hoje. É o egoísmo. A sorte do egoísta é viver sem preocupações. Sim, porque o egoísta, ele quer tudo para ele, né? Os seus interesses estão voltados para o seu bem-estar. Se ele estiver bem, se seu comércio estiver caminhando direitinho, o dinheiro estiver entrando, as contas pagas, o mundo que se exploda. Se os meus estiverem bem, eu estou em paz. A sorte do egoísta, portanto, é viver sem preocupações. O seu castigo é morrer sem afeto. Sim, porque para desenvolvermos afeto por alguém, é preciso primeiro considerar esse alguém digno de afeto. Mas como direcionarmos afeto para alguém se estamos cheios de nós mesmos? Como? Como conseguir então doar um pouco de mim se eu me considero o centro das atenções? Sim, porque temos isso em nós arraigados desde a formação infantil. Quando a criança então percebe que chorando a mãe vem lhe dar de mamar. Então ele estabelece uma conexão e a ficha cai. Ele pensa, eu choro, ela vem. Então, bateu qualquer ruídozinho ali no estômago, a minha menina de manhã, ela não dá bom dia. Ela diz, cadê o meu gagal? É a primeira coisa que ela fala. Cadê o meu gagal? Então, reparem, essa direção é uma prova de que nós temos o egoísmo na nossa própria estrutura educacional. Mas isso é negativo por si só? Não. Porque se a criança não chorasse, a mãe
poderia de repente até esquecer que ela precisa comer. Às vezes, infelizmente, tem pais que esquecem dentro do carro, fecham o vidro e saem. Então ela estabelece uma conexão, é o seu ego, e ela percebe ali que é o centro das atenções. Quando ela se torna um pouquinho mais crescidinha, ela usa a terceira pessoa do singular. Ela não diz, eu estou com fome. Ela faz, mamãe, João está com fome. Então ali é uma amostra de que o centro das atenções da família é o filho. A natureza dotou a espécie humana desse instinto porque é o instinto de conservação. O homem precisou disso nos seus desenvolvimentos primeiros, nas épocas mais primitivas, para se proteger, para obter o alimento, para demarcar o território, para manter-se vivo. Todavia, esse mecanismo que veio na natureza, com o passar da evolução humana, ele tornou-se patológico. Então, é aquela mãe que não fala mais o nome do menino. Ela chama de mãezinha. Mãezinha está com fome, ela projeta-se sobre a criança. E não há nada pior do que o famoso filho único. Porque o filho único, ele torna-se o centro das atenções para sempre. E aí, quando o menino volta da escola, com algum vocabulário não muito adequado, chamando um palavrãozinho, o que é que os pais dizem logo? Isso é escola. Esse menino vai para a escola, só aprende o que não presta. E aí, quem é professor sabe que carrega no lombo das costas a responsabilidade pelo menino, porque a família manda o menino para a escola o educar. Ou seja, a escola deve, além de informá-lo, de trazer para ele a ciência que o tornará um profissional no futuro, ela ainda recebe a incumbência de educá-lo no sentido moral. Porque não tem-se tempo para isso. É preciso trabalhar mais para que o menino, quando complete 15 anos, compre o iPhone 25. Sim, porque ele chega em casa com o iPhone 25 e então na mesma tarde que ele está abrindo o pacote para curtir aquela aquisição, 24 prestações de R$550. Aí o ladrão vem e rouba com 30 dias. Aí não tem quem aguente. Só o desbloqueio do FGTS para salvar. Então aí ele vai e compra o iPhone 25. Quando ele está desembrulhando ainda, o amigo liga. Se aí, tudo bom? Tudo bom, rapaz. Eu estou... Maior felicidade do mundo aqui. Comprei o iPhone 25. R$5.500, dividido em 49 prestações de 500 e tanto. Aí o amigo diz, eita rapaz, tu viu o anúncio da Apple agora de tarde? Lançaram o 26, o teu está ultrapassado. E aquilo é um tormento, porque a criatura ela se consome naquilo. Ou seja, o homem transita no apego à matéria e não entende porque o vazio lhe visita. Ele não entende. Ele sente aquela tranquilidade de quem vai para o shopping center e volta com os pacotes, as dezenas de pacotes, e chega em casa, abre todos, coloca no guarda-roupa, né? Mulher com sapato. Vocês já viram? Mulher tem o maior medo de andar descalça. Porque eu nunca vi uma quantidade de sapato. Lá em casa eu fico observando. A minha menina deve ter reencarnado na vida anterior como um menino descalço que pegava verme. Porque ela tem tanto sapato que às vezes eu fico olhando e não consigo entender aquela quantidade de sapatos. Mas aí chega-se em casa, naquela euforia, abre-se os pacotes. E é curioso uma coisa. Quando passar das horas, aquele prazer inicial vai diminuindo. E aquela euforia vai passando. E aí, para tentar
Certa feita eu estava vendo na TV a cabo um programa que tem como título Acumuladores. Eu achei muito interessante, porque as pessoas vão acumulando coisas dentro de casa que não servem para nada. E vão empilhando ali, vão colocando tudo que é porcaria, bugiganga, e tem uma hora que a pessoa não consegue mais entrar dentro de casa porque está cheio de coisa. Então isso mostra o apego que o homem tem à estrutura da matéria. Esse é o principal obstáculo para a evolução humana. Na escala espírita, Allan Kardec situaria os espíritos encarnados sobre a face da Terra na terceira ordem. É a ordem que compreende os espíritos ainda escravos das paixões, do orgulho, do egoísmo, da cupidez, da avareza, mas na raiz de todos os males encontra-se o egoísmo. Porque o egoísmo é simplesmente a atitude de ter tudo para mim. Esse tudo para mim bloqueia, dificulta o olhar para o outro. Porque para alguém olhar para outro, é preciso esquecer um pouco de si mesmo. Geralmente, quando falamos sobre egoísmo, as pessoas sempre lembram de dinheiro. Não, fulano é uma pessoa muito egoísta porque não dá nada a ninguém. Esse é avarento. O egoísmo ele vai além disso. Há pessoas que são egoístas com o seu tempo. Chega alguém, se lhe apresenta a face triste, cansada, sofrida da vida, e diz, mas rapaz, eu estou passando por uma dificuldade em casa. E a pessoa faz, tu e eu, que peraí, vai falando sobre as coisas que ela... Então aquele que estava triste termina sendo o psicólogo dela. Deus tenha misericórdia. Porque não é à toa que temos 2 ouvidos, que precisamos mais ouvir do que falar. Mas como ouvir se estamos cheios de nós mesmos? Certa feita eu fui na casa de um amigo, convidado, muita alegria visitá-lo. E chegando lá, as pessoas têm o hábito de abrir garrafas de vinho. E aquilo tem todo, no vocabulário bezerrense, aquilo tem todo um gueri-gueri, né? Você não consegue abrir, botar e tomar, não. Tem toda uma história que a pessoa conta, que tomando aquilo, ela sente o cheiro das areias da estrada de Santiago de Compostela. Eu já fico meio intimidado, porque eu não sei se eu tomo ou se eu faço uma reverência à garrafa. E a pessoa foi abrir a garrafa de vinho para eu experimentar. E eu olhei para minha esposa e disse, tu vai? Eu não sei se eu vou não. Vai que de repente a gente não sente o cheiro das areias e vai ficar delicado a situação. E a pessoa, quando fez o movimento que retirou a rolha da garrafa, aí eu naturalmente, não sou um sommelier, um especialista, fui colocar o vinho. Não, peraí, calma, isso não é, Bruno, não é assim. E eu digo, não, me desculpe, perdão, como é? Senão você coloca na taça, faz um giro, sente, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer um curso para tomar isso. Porque é muita coisa para poder eu tomar um vinho desse. E a pessoa disse, não, deixa eu ensinar. Eu disse, pois não. E ele já pegou na taça, tem uma técnica para pegar, e fez o movimento, e ali eu cheirei e senti aquele cheiro nauseabundo de vinho, que eu não gosto. E então eu fui tomar, senão, peraí, calma, não é, você não vai tomando assim ligeiro. E eu disse, como é? Senão você primeiro bota na boca, faz o movimento, e eu disse, mas isso é vinho ou listerina? Porque você tem que fazer o movimento sentindo o bochecho. E eu disse, nossa, tá certo. E aí, lá estava eu, bochechando, parecia que eu estava com aquele negócio flogoral. O flogoral é mais velho do que fazendo bochecho. E ele disse, você sabe que vinho é esse? Eu disse, não, meu amigo. Esses vinhos são de uvas que nascem nas montanhas das encostas íngremes
da Inglaterra. Eu disse, nossa, é muita coisa. Se outra coisa, uma garrafa dessa, aí disse o preço. E aí eu fiquei observando, que eu observo muito essas coisas, sabe? Esse Gary. Eu observo muito. E aí a pessoa fez aquela introdução e eu percebi que ela desejava me impressionar. Não era o prazer de estar dividindo o ambiente comigo. Era o prazer de demonstrar a capacidade social, o poderio econômico de comprar uma garrafa daquele vinho. Então ali existe um símbolo da matéria escravizando o homem. E eu digo, imagina eu, se for agora no hiper, comprar Quinta do Morgado, pelo amor de Deus. Eu não vou mais conseguir nunca mais comprar a Santa Felicidade, que era o vinho que eu tomava de vez em quando. Porque eu já vi que eu não sou ninguém. Então são esses movimentos que a criatura humana faz que precisamos examinar e responder. Eu preciso disso. Mas você então está dizendo que uma pessoa não pode saborear um vinho de qualidade? Não, não é isso. Cada um tem o direito de comprar aquilo que quiser, desde que seja fruto do dinheiro de seu trabalho. Nenhum preconceito à parte. Mas o movimento que estava sendo feito ali, estava esquecendo o principal. Qual é o principal? O principal é o meu afeto a você. Que bom tê-lo aqui na minha casa. Seja bem-vindo. Jesus entraria na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E enquanto Marta corria de um lado para o outro para ajeitar as coisas da casa para receber Jesus, o convidado ilustre, Maria sentou-se ao lado e foi escutar o que Jesus tinha a dizer. Marta não aguentou porque estava trabalhando sozinha, e mulher trabalhando sozinha vendo a outra descansando, porque mulher quer ver a caveira da outra, né? Então ela não aguentou e disse, Senhor, manda minha irmã Maria vir me ajudar. Ela estava preocupada, como nós nos preocupamos em receber alguém em nossa casa. E Jesus disse a Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Era escutar os valores do Espírito. Sim, porque para nós o que importa é o que pode nos trazer felicidade. Mas não é apenas a felicidade da matéria, porque essa é transitória, essa é passageira, essa é fugaz, ela deixa o vazio, mas é a criatura humana procurar algo além da matéria, além. Aqui ninguém vai dizer aos senhores, não, você vai ser feliz com a conta da CELP chegando na sua casa, você devendo, Tito doido para cortar a sua energia. Você vai ser feliz assim? Não. Temos obrigações materiais que precisamos dar conta. Mas precisamos nos perguntar, e eu? O que é que eu quero além disso? Porque aqueles que já estão do outro lado, se é que existe o outro lado, que já estão despojados do corpo material, olham essas futilidades humanas e muitas vezes se riem, porque sabem que passaram pela terra e foram escravos dos mesmos vícios e paixões da criatura humana. Allan Kardec perguntaria no Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou, em outras palavras, qual que se pode considerar mais grave? E os Espíritos respondem, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí, do egoísmo, se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo
de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Certa feita, conversando com uma paciente em consultório, ela disse assim: doutor, eu não tenho mais condição de ficar na minha casa. Eu não suporto meu marido, não suporto meus filhos, eu não suporto ninguém. Eu estou a ponto de explodir. Eu digo, se eu conversar muito com ela, ela vai dizer, eu também não suporto nem o senhor. Mas aí eu tentei, eu digo, vamos lá. E ela descrevendo que não conseguia empatia com aqueles que estavam dentro de casa. Eu fiquei pensando, deve ser espíritos que se amam muito de outras vidas. E ela disse, eu tenho a maior dificuldade de me aproximar dos meus filhos. Meus filhos, doutor, nunca dizem nada para mim que gosta de mim, que me quer bem. Mas minha senhora, são seus filhos. De qualquer modo, tem um vínculo com a senhora. O vínculo materno. Mas isso aí não mexe comigo, não. Ela dizia. Eu disse, então a senhora deve ter uma amiga que a senhora tem afeição, tem carinho. Também não, doutor. Minhas amigas é tudo falsa. Cada uma querendo me ver no chão. Tudo invejosa. E eu digo, vai ser fácil essa consulta. E aí ela foi fechando as portas. Porque às vezes, meus irmãos, nós fechamos as portas de nossa vida. Uma dor nos chega, aí nos tornamos amargos para com a vida. Esse movimento, ele é automático, todos nós temos. O difícil é conseguir, mesmo sofrendo, dizer alguma coisa de positivo a alguém. E quando ela foi fechando todas as portas, eu disse a ela, minha senhora, vamos fazer o seguinte, compra um cachorrinho para a senhora. Cachorro, doutor? Compra um cachorrinho. Eu detesto cachorro. Eu digo, mas a senhora vai treinando. Sabe por quê? Porque geralmente quem diz que detesta o animal e é sozinho, depois que ele chega, ele vai tomando o espaço da solidão de sua vida. Na minha casa, por exemplo, a gente tinha Catatal. Catatal era aquele cachorro de raça não definida, que o veterinário não consegue dizer de onde ele procede. Comumente é chamado de vira-lata. Pai trouxe Catatal para casa. E minha mãe, ela apegou-se a Catatal. E lá não tinha muito essa história de ração, que hoje em dia o animal ele tem um tratamento melhor do que muita gente, né? Outro dia o paciente olhou para o aparelho de ecocardiograma que eu tinha, ele disse, doutor, meu primo tem um desse, faz exame de cachorro lá em Maceió. Eu me senti o máximo, porque eu vi meu aparelho era dedicado a fazer exame do PET. E então, não havia muita dieta e eu costumava chegar em casa e certa feita eu peguei Catatal comendo pamonha. Eu disse, mãe, eu sei que a senhora gosta muito do cachorro, mas não dê pamonha a ele não, porque de repente trava e aí a gente vai ter que chamar alguém para vir aqui. Não, mas ele adora. Depois que ele conheceu pamonha, você precisa ver, não pode ver uma. E realmente Catatal tinha essa dieta, ele comia de pamonha a carne com osso. E eu recordo-me na data em que ele se foi, que ele partiu, o quanto a minha mãe chorou de saudades pelo cachorrinho. O animal que olha para nós, balança o rabo, nos cerca, às vezes de carinho. Quem tem um animal de estimação sabe daquilo que eu falo. E eu comecei a pensar, meu Deus, se os animais que Deus colocou na face da terra são portadores desse tipo de instinto
que nada mais é do que uma inteligência que está ensaiando para desenvolver. Imagine pelos filhos que estão ao seu redor. Qual o tamanho do amor de Deus por nós? É infinito. Não tem barreiras. Não está condicionado como nós condicionamos. Sim, porque na nossa atitude egoísta, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um bem para alguém. E às vezes aquele alguém nos responde com ingratidão. Ou não nos devolve aquele bem. Aí a gente diz, mas está vendo? Tanto bem que eu te fiz e tu me devolve dessa forma. E o Espiritismo nos diz assim, se você fez o bem, esse bem primeiro fez bem a você. Não aguarde do outro que o outro lhe corresponda, porque cada espírito estagia numa situação particular. Tem pessoas que ficam gratas a você para sempre. Tem outras que parecem que nem entenderam o que você fez. Não importa. Porque quando fazemos o bem a alguém, fica registrado na nossa memória o bem que fazemos. E toda vez que lembramos do bem que fizemos, sentimos uma coisa boa dentro de nós, porque isso significa a energia do amor. O amor, como diria o Espírito Joana de Ângeles, é uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais ele aumenta. Não acaba nunca. É como Jesus vendo a samaritana. A samaritana estava no poço a recolher água. E Jesus aproximou-se. E havia um cisma entre os samaritanos e os judeus. Eles não se falavam, porque cada um deles adorava Deus a seu modo. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Corazim. E os judeus adoravam a Deus no Templo de Jerusalém. E quando Jesus se aproxima da samaritana e lhe chama próximo ao poço d'água, ela diz, mas tu és judeu? Por que falas comigo? E Jesus diz, chegará o dia onde judeus e samaritanos adorarão a Deus no único lugar, no único templo, dentro de seu coração. E ele percebe que ela estava com o balde para pegar água. Ele diz a ela, se beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais sentirás sede. Essa sede é a sede simbólica das nossas necessidades espirituais. Que constantemente estamos com sede, porque sentimos que nos falta algo. Esse algo que nos falta é a busca da criatura pelos valores do Espírito. E ela se admira porque percebe que Jesus identifica nela as suas necessidades de espírito, de mulher. Ele diz, se tomares da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E eles respondem, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ou seja, os espíritos nos dizem nessa resposta que a humanidade não está apenas restrita aos espíritos encarnados na Terra. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos mais homens assim do que supondes.
apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. É porque só temos as notícias do mal. Dá a impressão que a terra é apenas um pranto, uma prisão de ranger de dentes. Mas existem muitos que já entenderam as palavras de Jesus e que se deslocam nesse momento para dentro dos presídios, para dentro dos hospitais, para dentro do quarto de seu filho, porque a caridade não é apenas a que fazemos do lado de fora, é a caridade dentro de casa, quando temos um filho difícil, que está em conflito, que está em processo de tristeza, e nos aproximamos e perguntamos: meu filho, teu pai está aqui. Você gostaria de conversar? Se você não quiser, meu filho, eu estarei aqui para o momento que você precisar, porque te quero bem e sou teu pai. Temos tanta dificuldade em dizer isso. Achamos piegas, achamos cafona dizer isso a um filho, porque a moderna geração dos gadgets, dos tablets, dos smartphones, tem tudo o que a criança precisa nos canais do YouTube. E aí vamos tendo esse egoísmo de nosso tempo. Dê o seu tempo. O seu tempo vale ouro. É tão bom a pessoa saber que você conta com ela. É tão bom a pessoa saber que no momento de desespero ela pode ligar para você. Para fazer esse exercício é preciso esquecer do egoísmo dentro de nós e nos voltar para o outro. Pedro acompanhava Jesus de Nazaré. Não o compreendia. Não conseguia entender ainda quem era o seu mestre. Certa feita disse a ele que teria coragem de dar a sua própria vida por ele e por Jesus. Quando o próprio mestre lhe disse: ah, Pedro, em verdade eu te digo que tu ainda irás me negar 3 vezes. Assim a profecia se cumpriu. Depois que Jesus foi preso, Pedro, escondido da multidão, foi localizado. E alguém disse: olha, aquele homem seguia o carpinteiro miserável que morreu na cruz. Pedro: quem? Eu nunca vi esse homem em minha vida. Negou Jesus 3 vezes. Jesus foi crucificado e partiu. Certa feita, Pedro fez uma viagem para uma cidade próxima. E um dos leprosos reconheceu ele, Pedro. Aproximou-se dele e disse: eu sei que tu seguia ele. Eu sei que tu seguia Jesus de Nazaré. E sei que tu podes operar uma cura e me tirar dessa doença. Pedro sentiu naquele momento toda a sua pequenez. Lembrou-se dos momentos que negou Jesus. Voltou-se aos céus e fez uma prece a Jesus, dizendo: Senhor, eu, Senhor, não tenho condições, não sou digno, mas tende piedade desse homem, Senhor, e permite que eu seja um instrumento para operar a cura que esse homem precisa nesse momento. E colocando a mão sobre o homem, o pescador das águas de Cafarnaum, que havia negado Jesus 3 vezes, recuperou o homem da paralisia e da lepra. Esse pescador, nos dias atuais, somos nós. Deixemos sair de nós o amor que temos.
Façamos um exercício de menos egoísmo. Ajudemos aqueles que estão mais próximos no nosso trabalho, na nossa família. E já estaremos dando o primeiro passo para a melhoria espiritual. Porque Jesus espera de nós isso, que sejamos os seus apóstolos da última hora. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Façamos silêncio interior nesse momento. Fechemos os olhos. Sintamos nesse ambiente a presença de Jesus. A entrar nessa sala, olhando para cada um de nós, identificando em nós as nossas necessidades, vendo em nós os nossos sofrimentos, e como um filho dirigindo-se ao Pai nesse instante, estendemos a mão para Jesus, rogando: Senhor da vida, somos ainda, Senhor, tão fracos ante a caminhada na terra. A nossa fé, Senhor, ainda balança por tantas e tantas vezes nos arraiais da dúvida, do medo, muitas vezes do desespero, Senhor, que sentimos pela dor que nos visita. Mas sabemos, Senhor Jesus, que estás conosco. Tu, Senhor, que não tinhas nenhum erro, nenhum equívoco, e que fostes levado à cruz da vergonha, de braços abertos, como abraçar a toda a humanidade, Senhor, eu te peço, abraça-me, Senhor Jesus. Tende misericórdia de mim. Dai-me, Senhor, as energias que preciso para caminhar, mesmo sem saber, Senhor, onde vou chegar e de que forma vou chegar. Envia para perto de nós os amigos espirituais que nos sustentam, os amigos espirituais que nos intuem, que nos aconselham. Ah, Senhor, aqueles que partiram antes de mim, Senhor, que eram do meu coração, eu te peço, Senhor Jesus, envia eles também, Senhor, para perto de mim, para me intuir, Senhor, e me dizer que a vida continua, que a vida não acaba nunca, e que eles, Senhor, que vivem também no plano espiritual, me aguardam no momento que eu também retornar. E que no momento, Senhor, que meus olhos se fecharem, que eu possa dizer a Ti: Senhor Jesus, eu amei o que podia amar, eu perdoei o que podia perdoar. Vinde a mim, Senhor, me abraça e me conduz nos Teus braços de amor. Muita paz.